Quer saber quais são as fases e como funciona a dinâmica folicular? Então vamos lá! Falar sobre dinâmica folicular. A dinâmica folicular é um processo contínuo de crescimento e regressão dos folículos que acontece nos ovários. Esse processo é influenciado por diversos fatores, dentre eles nutrição, temperatura, estresse, fotoperíodo, entre outros. Para que esse processo ocorra, é necessário que o eixo hipotálamo-hipófise-gônada esteja funcional, ou seja, isso ocorre somente após a puberdade e depende da interação dos hormônios reprodutivos. Vamos falar um pouquinho a respeito desta interação hormonal? Sim! Basicamente, temos a liberação de GNRH pelo hipotálamo, que estimula a liberação de FSH e LH pela hipófise. O FSH estimula o crescimento folicular nos ovários. Quando tivermos um folículo pré-ovulatório, esse vai gradualmente aumentar a sua capacidade de secretar tanto estradiol como inibina. O estradiol irá estimular o hipotálamo a liberar mais GNRH, através de feedback positivo. Enquanto isso, a inibina vai inibir a secreção de FSH. Desta forma, teremos maior secreção de LH. O LH irá estimular a ovulação do folículo dominante. Após a ovulação, no local do folículo dominante, teremos a formação do corpo lúteo, com consequente aumento na secreção de progesterona. Esta progesterona permanecerá alta por um período, para que ocorra a sinalização da presença do embrião. Se isso não acontecer, o útero irá secretar prostaglandina, lisando o corpo lúteo e, desta forma, tudo começa novamente. Simples, não? Easy peasy, lemon squeezy. A dinâmica folicular apresenta 4 fases, chamadas de recrutamento, seleção, dominância e atresia. Sendo que estas fases ocorrem em forma de ondas foliculares ao longo do ciclo estral. O número de ondas é variável conforme espécie. Em bovinos, por exemplo, temos normalmente em torno de 2 a 3 ondas por ciclo estral. Lembrando que esse processo inclui somente os folículos sensíveis ao GNRH e às gonadotrofinas, ou seja, os folículos terciários pré-ovulatórios. A fase de recrutamento depende de alto FSH. Nesse caso, teremos um grupo de folículos pré-ovulatórios em crescimento, secretando baixas quantidades de estradiol e que poderão ter 2 destinos: entrar em atresia ou ir para a fase de seleção. A fase de seleção depende de alto LH. Nesse caso, temos um pequeno grupo de folículos pré-ovulatórios que será selecionado baseado no seu tamanho e capacidade de secretar hormônios. Agora, os folículos secretam moderada quantidade de estradiol e inibina. Novamente, temos 2 destinos. Uma parte desses folículos irá entrar em atresia e outra parte irá para a fase de dominância. I'm a dominant. A fase de dominância depende do pico pré-ovulatório de LH, que ocorre quando a progesterona estiver baixa e o estradiol estiver alto. Lembram da gangorra? Nessa fase, somente um folículo estará secretando altos níveis de estradiol e inibina. Lembrando que é um folículo se for em vacas, ovelhas ou éguas.
Já no caso de suínos e carnívoros, teremos um pequeno grupo de folículos. Aqui, novamente, temos dois destinos. O folículo que crescer mais rápido, for o maior, irá ovular, enquanto o restante irá entrar em atresia. É tipo uma corrida maluca. Já falamos várias vezes no termo atresia, mas o que isso significa mesmo? What? Bom, a atresia é um processo degenerativo irreversível, que ocorre por apoptose ou isquemia, resultando na fagocitose do folículo. Ou seja, ele morreu. Estima-se que acima de 90% dos folículos irão entrar em atresia. Mas você já sabia disso, não é? As fases de recrutamento, seleção, dominância e atresia acontecem em forma de ondas durante o ciclo estral, sendo o número de ondas variável conforme a espécie. Lembrando que estas fases ocorrem ao longo do ciclo, mas para o folículo ovular precisa de um padrão hormonal adequado, ou seja, progesterona precisa estar baixa. Até podemos ter folículos dominantes enquanto a progesterona está alta, mas eles não vão conseguir ovular e vão sim entrar em atresia. Estamos nos encaminhando para o final. Vimos aqui que a dinâmica folicular depende do eixo hipotálamo-hipófise-gônada funcional, que as fases da dinâmica folicular são recrutamento, seleção, dominância e atresia. E o que acontece em cada uma delas? Obrigada por assistir e até a próxima!